12, versículo 1. Em nome do Senhor Jesus. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Igreja, nós vamos iniciar no capítulo 12, mas eu quero que a gente possa montar aqui, a gente vai caminhar na palavra, e a gente vai montar um entendimento. O entendimento que a gente vai montar é bem simples. E eu quero partir do princípio seguinte: não transforme o que é bom em coisas ruins. Vou ser mais incisivo. Não transforme bênção em maldição. Vou dar um spoiler da palavra, nós somos especialistas em transformar bênção em maldição. E Deus é especialista em transformar, e é o único que pode transformar maldição em bênção. Então que nós possamos ficar muito atentos quanto a isso. Amém? Primeiro versículo aqui diz assim, portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto lógico. Ou seja, nós temos que matar essa carne velha de uma vez por todas. Não tem outra forma. Por quê? Tudo que é bom vem da onde? De Deus. E quase tudo que é ruim vem da onde? De nós. Então, alguém vai ter que morrer para o outro ter vida. Amém? Tá legal esse som aí? Parece que está oscilando. Hora baixa, hora alta, tá bom? Tá ouvindo bem aí, Carlos Eduardo? Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, igreja, tem duas formas só. Sempre duas. Não precisamos a gente exagerar, nem fazer muitas convicções e estudos. Duas formas. A forma de Deus e a nossa. A vontade de Deus e a vontade do mundo. Está escrito aqui, não vos conformeis com este mundo. O que é se conformar? É se moldar de acordo com o mundo. Então tem duas formas. Ou a gente se molda conforme a mente e a vontade de Deus, ou a gente se formação conforme a vontade do mundo. Amém? E não tem meio termo. Ou você está de um jeito, ou você está de outro. Ou você tem a mente de Cristo, ou você tem a mente do mundo. E a mente do mundo, igreja, é uma mente sarcás. Vou só alertar, não estou aqui contrapondo o testemunho do irmão Felipe. Mas fica atento com o não julgueis. A maior armadilha do mundo hoje em dia é esse negócio de não julgueis. Os malandros querem ficar pecando, fazendo tudo que não pode. Aí você olha para o cara, você vai para o inferno do jeito que você está julgando. Não é julgamento, é avaliação. Amém? Você está avaliando. Por exemplo, por que as rodovias têm limite de velocidade? Porque segundo a avaliação do engenheiro, se você ultrapassar aquela velocidade, você está correndo risco de vida. E isso é mentira? Você está então um guarda quando te multa, ele está te julgando? Não, ele está avaliando sua velocidade. Está aqui, você passou. 100 por hora, rodovia, 100 por hora você passou. Está te julgando? Está só avaliando. Você passou a 150, multa. Está te julgando? Não, está só avaliando. Você que fez. Então presta atenção nisso. Esse negócio de não julgar não existe. É a avaliação. Se a pessoa está indo para o inferno, você tem que fazer uma avaliação e falar, filho, infelizmente, nessa condição que você está, você vai para o inferno. Você fala para ele, não, tudo bem, não tudo bem nada. Não é tudo bem não. A gente tem que ser firme quanto à palavra do Senhor. Avaliar, o que é julgar? Julgar é eu falar assim, eu vou te condenar para o inferno. Aí eu estou julgando. Agora, eu fazer uma avaliação e falar, se você continuar assim, você vai para o inferno? Se eu não falar que sou a luz do mundo, quem que vai falar? Se Jesus não for contra o pecado, quem que vai ser? Nós não somos contra as pessoas. Você imagina, você fala para um satanista, se você continuar adorando Satanás, você vai para o inferno. Você acha que você está julgando? Você está alertando. Se a pessoa não souber,
Está lá o idólatra. Você fala, você continua nessa idolatria, pega a palavra de Deus aqui. Ó. A idolatria é algo terrível. A idolatria vai te corromper. O Pedro leu isso aqui. Ó. A idolatria vai matar todo mundo. Então você tem que falar o quê? Ó, se você continuar adorando qualquer Deus que não seja o único verdadeiro Deus, você vai para o inferno. Infelizmente, não tem outro jeito de falar. Você vai falar o quê? Não, fica adorando aí, vai dando certo. Quando eu estiver perto, você não adora. Não, é para você não adorar. Eu perto ou não perto, não muda nada. O que você tem transformado? O que tem que ser transformado? A mente. A mente. Não o ambiente, é a mente. Porque o ambiente, igreja, o ambiente é um ambiente. Olha isso aqui é um ambiente. Vocês sabiam que isso aqui já foi um local de fazer feitiços? Foi aqui, esse mesmo ambiente. O que foi transformado aqui no ambiente? As mentes. Nós chegamos aqui e mudamos a situação. O ambiente vai ficar igual. A gente pode até pintar as paredes, mas não muda nada. Tem que ser transformado a mente. Então, por quê? Se eu não transformo a mente, eu nunca vou experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A pastora iniciou isso aqui na quinta-feira, esses versículos. Aí ela falou, você não enfatizou muito. Eu falei, não enfatizei porque eu tinha que pregar isso. Então, eu não podia enfatizar, né? E a gente precisa de experimentar, né? Se a gente não experimentar, a gente nunca vai saber o que é. Então, precisa de experimentar o que é bom. Porque a droga não funciona assim? Como é que a gente começa usando droga? Primeiro a gente faz o quê? Experimenta. Ninguém nasceu, você nasceu um usuário de droga. Alguém nasceu usuário de droga? Não. Experimentou, sentiu alguma sensação agradável e continuou. Sim ou não? Cachaça, mesma coisa. Por que as pessoas bebem? Experimentou, viu que ficou mais soltinho. Né? Tem gente que fica solto demais. Deus me entende que não abre a boca para nada. Quando está tonto, parece um papagaio, não para de falar. Né? Nunca te cumprimentou na vida, aí te vê, te abraça, pergunta como é que você está. Aí a pessoa entende que aquilo ali é bom, o que ela faz? Continua mandando bala. Mas porque experimentou uma vez. O que Deus está dizendo aqui? A gente também precisa experimentar qual é a boa vontade de Deus. Mas de que forma? Primeira coisa, transformando a nossa mente e entregando o nosso corpo como sacrifício vivo. Simplesmente assim. Por que eu devo fazer isso? Agora vamos entrar na mensagem. Porque nós somos ruins. E Deus é bom. Pastor, o senhor tem certeza disso? Vamos ver o que a palavra de Deus diz, igreja? Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Rapidinho agora, hein, Vitinho? Jeremias 17, 9. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração. O que é irremediável? Não tem cura, não tem remédio. Amém? Então, ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ou seja, quem que é o coração humano? Nós mesmos, a nossa vontade, o nosso eu, o centro da nossa vontade, o centro do nosso eu é o coração humano. Então, o coração humano, nós, enganoso e irremediável, não tem conserto. Qual é o único conserto? A morte. Tem que matar e nascer de novo em Cristo. É só assim. Isso é a palavra que Deus está dizendo. Então, qual que é o conserto para a nossa carne mortal aqui? Morrer e nascer com Jesus Cristo. Por quê, igreja? Dá uma olhada que interessante isso aqui. Olha que coisa legal isso aqui. João 15:5. João 15:5. Então, nós já descobrimos que nós somos uma pessoa, os corações são enganosos e incuráveis, né? Mas Deus é diferente. Sim ou não? Olha o que Deus diz. Jesus está dizendo isso aí, viu, igreja? Eu sou a videira. E nós, vós, os ramos. Aquele que permanece em mim, e Jesus diz, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim nada podeis realizar. Ou melhor, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Ou seja, sem Deus, igreja, esquece. Quando estamos nele, nós fazemos coisas boas, porque a vontade dele é como? Boa, perfeita e agradável. Quando estamos sem ele, nós fazemos coisas ruins. Porque a nossa vontade, o nosso coração é o quê? Enganoso e ruim. Então, eu acho que eu estou fazendo uma coisa boa, mas eu estou fazendo uma coisa
ruim, porque o meu coração é o quê? Enganoso. Então, o meu coração, a minha vontade, minha mente me diz que eu estou bem, que eu estou perfeito, que, como o Felipe falou, que a gente está a 100%. Mas o coração é o quê? Enganoso. E o maligno é o quê? Astuto. Aí pronto, deu uma combinação perfeita, o enganoso com o astuto. Então o maligno vai usar a astúcia dele para nos enganar. Ou para que a gente permaneça no engano. E de que forma a gente permanece no engano? É só permanecer sem Jesus. Simplesinho. Ah, pastor, como que eu fico enganado? Simples. Permanece sem Jesus que a gente fica enganado. Mas se a gente estiver com Jesus, aí a gente está de acordo com a vontade dele. Aí a coisa muda. Então, presta bem atenção. Toda vez que eu quero fazer algo, que meu coração está na dúvida, aí o que eu faço? Pergunto para o meu cônjuge, é isso? Não, eu pergunto para Deus. Aí se eu tiver na dúvida o que Deus respondeu, aí eu faço uma outra pergunta. O que Deus faria nessa situação? Simples. Então, me chamam para ir para deixa eu ver aqui, para um resort, lá não sei na onde, né? Época de verão, alto verão, todo mundo nu, bebendo. Aí me chamam para ir para lá. Aí eu vou perguntar para o meu cônjuge, vamos? Aí ele quer ir, eu também. Aí eu falo assim, não sei o que você acha. Ah, custa nada, né? Não, mas também a gente vai ser luz do mundo lá, né? Vamos ser o sal, vamos fazer a diferença. Nós vamos estar no meio de todo mundo pelado, mas nós vamos estar com roupa. Então nós vamos fazer a diferença. Aí o que a gente faz? Vai. E a consciência fica como? Tranquila, porque a gente está fazendo a nossa vontade. O nosso coração é o quê? Enganoso. Então a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas não está. Aí se eu pergunto para Jesus, e aí Jesus, no meio daquele povo pelado, o senhor iria? Iria? Quando eu falei para o Filipão aqui, né? Filipão, quando for fazer uma coisa de errada lá, for usar algo ilícito, chama Jesus junto. O que ele fez? Chamou Jesus. Aí ele falou, não dá, pastor. Jesus não vai. Ele testemunhou aqui, por isso que eu estou falando. Jesus não vai. Agora, se ele chama um amigo, que é crente meia boca e que também é usuário, o que vai falar? E aí, o que você acha? Ah, não. Só uma brisinha não pega nada. A maconha hoje em dia está quase liberado, não tem problema nenhum. Vamos lá. Um querendo o outro também, sossegado. Não. E outra coisa, aí o outro fala, e outra coisa, não está fazendo mal para ninguém. E nem pecado não é. Onde está na Bíblia que não pode fumar maconha? Sim ou não? Agora, se você fala, Jesus, vamos fumar maconha comigo? Aí será que Jesus fala, bora? Não. Então, o parâmetro não é as nossas opiniões, o parâmetro é a palavra. Quando você fala assim, eu vou ficar no meio de todo mundo, ótimo. O que Salmos 1 diz lá? Não se assente na roda dos escarnecedores. Então eu não posso ficar lá. Ah, mas é legal, mas eu não posso. Não tem jeito. O que eu vou fazer lá? Vou pregar para os escarnecedores? Não, só vou ficar no meio deles. Então não serve para nada. Então a gente precisa ficar atento quanto à transformação da nossa mente. Por quê? A gente tende a transformar o que é bom em coisa ruim. Agora vamos começar a pregar. Amém? Primeiro texto que vai nos mostrar isso aí claramente. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Veja, eu vou já falando para vocês o que vai acontecer aqui. O povo do Senhor estava indo, começou a pecar muito. De repente veio uma praga diante deles, que foi aquelas serpentes, e eles estavam sendo picados pela serpente, estavam caindo mortos no deserto. A serpente estava matando todo mundo. Aí eles clamaram a Deus. O que Deus fez? Mandou eles levantar uma imagem, uma estátua, né? Com uma serpente. Aquele que fosse picado e olhasse para a serpente não morreria. Isso é bênção ou é maldição? Bênção. Vida. Você ia morrer, você olhou para a serpente, você vai sobreviver. Então aquela serpente veio ali para trazer o quê? Bênção. Amém? Mas, olha o que aconteceu com a bênção. Capítulo 18, versículo 4. Aí, aqui ele está lendo o livro do que o rei tinha feito. Esse rei que assumiu aqui foi o rei Ezequias. Olha o que ele começou a fazer. Tinha Ezequias 25 anos, versículo 2, para ficar completo. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Ezequias agiu de modo apropriado diante de Yahvé, tal como havia procedido Davi, o seu precessor. Foi ele, versículo 4, que retirou
os altares idólatras das colinas, aqueles mesmos altares que o Pedro iniciou o culto aqui, ó. Foi ele quem tirou os altares idólatras das colinas. Pôs abaixo as colunas sagradas. E fez o quê? Destruiu os postos de adorações pagãs. Despedaçou a serpente de bronze. Que serpente de bronze que era essa? A que Deus havia mandado erguer para que fosse bênção, para que o povo olhasse para ela e não morresse. Mas olha o que eles fizeram com essa serpente. Teve que ser destruída. Por quê? Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração, queimando incenso, e era conhecido como Neustã. Ou seja, transformaram o que era bênção em uma divindade e começaram a adorar. Então você vê como que nós temos uma vontade tremenda de transformar o que é bom em coisa ruim. Não é verdade? A gente faz sempre isso. Você pega o que é bom e transforma em ruim. É simples. Prosperidade financeira é uma bênção. Mas na maioria das vezes a gente pega essa bênção e transforma em maldição. Temos um exemplo, Salomão. Foi o homem mais sábio e mais próspero da terra e mais rico. O que ele fez com isso? Tudo que não podia. Comprou vários cavalos, casou com várias mulheres, começou a adorar outros deuses, se perdeu e o reinado foi dividido por causa dele. Então o que era para ser uma grande bênção, por causa do ser humano, então ó, Deus planeja uma bênção para nós. Você vai ser sábio, próspero e rico. Olha que bênção. E a gente transforma o que Deus tem em coisa ruim. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus coloca algo bom na nossa vida. A gente pega o algo bom e transforma em ruim. É como se Deus desse uma massa de pão para a gente fazer um pão. Como não? Ele fez isso, né? Para a gente fazer um maná, a gente pegasse e colocasse veneno no meio. É isso que a gente faz com o que Deus nos entrega, com a bênção que Deus nos entrega. O maná, por exemplo, é outro exemplo. O maná era um pão que caía do céu, mas ele não caía em forma de pão, né? Ele tinha que ser, caía como se fosse umas sementes ali, e eles retiravam aquelas sementes e dela faziam um pão. Isso era uma bênção? Agora você imagina você atravessando um deserto onde não tem água, não tem uma planta, não tem nada. Deus manda todo dia um pãozinho fresquinho para você comer. É bênção ou não é? Mas aí o pessoal pegou essa bênção e começou a fazer o que com ela? Murmurar. Ah, mas esse pão aí, quem aguenta comer pão, não tem carne, não sei o que tem, papapá, papapá, papapá. Ou seja, pega o que é bom e transforma em coisa ruim. Toda vez que a gente pega a vontade de Deus, tira ela de cena e joga a nossa vontade no lugar, o que acontece? Dá ruim. Aí o povo começou a reclamar. Esse maná não tem cabimento. E a palavra de Deus diz que ele tinha gosto de pão com azeite. Olha que coisa delícia. Mas aí esse cara... Eu lembro muito bem que a gente comia cebola lá no Egito, tinha alho. Fica reclamando. Então você vê que a gente tem... Esses dias atrás a gente pregou também. Deus era o rei do seu povo. Ele é quem reinava. Aí o povo quis o quê? Colocar um rei humano para reinar no lugar de Deus. Olha que bênção. Pensa numa bênção que é Deus ser o Senhor da sua vida. Deus ser o seu rei. Ele não queria nada em troca, só a bênção, só te abençoava. Aí o que a gente fez? O ser humano que eu falo, vai lá e fala, não, nós queremos um rei como os outros reis. Um rei como os outros reinados têm. Aí o Samuel falou, o rei vai escravizar seus filhos, vai fazer isso, fazer aquilo, outro, fazer aquilo. Ótimo, nós queremos esse rei. Ou seja, transformam o que é bênção em maldição. Vou dar um outro exemplo agora mais prático para nós. Quando você está trabalhando, trabalhar é bênção, sim ou não? E olha que legal, trabalhar era maldição. Mas vamos começar por aí. Até a bênção do Senhor, até a maldição do Senhor se transforma em bênção. Porque quando o homem pecou, um dos castigos foi esse, né? Agora a terra não vai produzir mais nada por si só. Você vai ter que trabalhar e com o suor do seu próprio rosto você vai comer. Isso era maldição. Mas Deus é tão bom que a gente tem prazer nisso, não tem? Quando você faz um serviço, executa um serviço bem executado, que você recebe por aquilo, você tem prazer naquilo que você faz. Muitos de nós têm isso. E aí, isso se tornou bênção. E aí você recebe o seu salário. Salário é bênção? Claro que é uma bênção. Aí você pega o seu salário e vai comprar droga. O que você fez? Transformou a bênção em maldição. Aí você pega o seu salário e vai na jogatina. Você vai transformar a bênção em maldição. Aí você pega o seu salário
e vai festejar com o ímpio. O que você está fazendo? Transformando bênção em maldição. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus fala que comunhão pode haver entre a luz e as trevas. Nenhuma. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, às vezes, a gente pega o que é bom e transforma em algo ruim. Vou pegar outro exemplo. Os filhos. Os filhos, além de herança, são bênçãos. Filho é bênção. Aí Deus te entrega 3 filhos. O que você faz com eles? Não dá educação. Daqui a pouco você tem 3 delinquentes dentro de casa. O que era para ser bênção foi transformado em maldição. A palavra de Deus fala que os filhos, antigamente, eles eram como flechas. Ou seja, eles serviam para trabalhar, para lutar, como um exército. Você tinha uma família grande, cheia de filhos, você tinha uma família tranquila. Você imaginou se uma família com 10 filipão? Está sossegado lá, né? Parece um trator para trabalhar, vamos para... Então tá lá, 10, olha que benção. Eram bênçãos, mas imagina, se você tiver 10 e você não criou eles direito, aí é 10 desse tamanho para comer e não trabalhar. Maldição. Morreu, imagina. Se você tiver um rebanho de 50 vacas, no fim do ano você não tem nada, comeram tudo. Então você pega o que é bênção e transforma em maldição. Vocês percebem como que é facinho do homem transformar a bênção em maldição? A gente pega, o Senhor entrega algo valioso para nós, um dom. E dons é o que mais tem nessa igreja. Aí o Senhor te entrega um dom. Aí você pega o seu dom e o que você faz com ele? Vai trabalhar para os outros com o seu dom. O que você está fazendo? Se escravizando. Deus te deu aberto. Pedro aqui, esse Pedro, menino aqui, esse nobre que está aqui. No outro testemunho dele, ele não falou isso? Falou assim, ó, eu não gostava de trabalhar para ninguém. Tinha aversão com isso. Aí o que Deus fez? Usou a vida do Carlos Eduardo para abençoar ele, para ele não precisar trabalhar para os outros. Aí o Carlos Eduardo teve um dia que teve uma linda, uma visão, não sei de onde que veio aquela visão. Deve ter vindo das trevas. Falou, pastor, agora eu já sei o que eu vou fazer. Um cara lá em Franca me chamou para trabalhar para ele. Vou trabalhar para ele, sei que hora. Eu falei, rapaz do céu, Deus te dá um dom, uma bênção na sua mão, você quer ser escravizado? Não faz sentido isso, cara. Você está trabalhando para você, você vai deixar de trabalhar para você para trabalhar para os outros, para ganhar a mesma coisa? Aí ele ficou pensativo. Ainda bem que as ideias dele vêm, do mesmo jeito que ela vem rápido, ela vai embora rápido. Graças a Deus, ele não fica perdurando isso aí. Ainda bem que é assim, né, cara? Não fica... Num dia ele amanhece com a ideia brilhante, mas na hora do almoço a ideia brilhante já era. Aí ele estava com uma outra mania. O que ele falava? Não vou falar com o pastor minhas ideias brilhantes. Por quê? Porque o pastor vai jogar água nas minhas ideias. Toda vez que ele vinha acesinha, eu baldão de água. Aí ele começou a falar, não vou nem falar com o pastor. Né? Mas depois ele viu que isso também era ruim. Então, é melhor falar e não se arrebentar. Né? Por quê? A gente está aqui para ajudar. Só que, dependendo da ajuda, pode se transformar em um julgamento. Ele não podia falar para mim, você está me julgando, vai falar que eu sou escravo? Mas eu preciso falar a verdade. A verdade não julga, a verdade liberta. Amém? Então entenda isso, Filipão. A verdade não julga, a verdade liberta. Acabou. É assim que funciona. Lá em Tirapuã, por exemplo, vocês viram a minha pregação lá? É meias verdades? É verdade completa. Muitos já foram libertos. Alguns ainda precisam se libertar, mas muitos já foram libertos. E se eu falo, não tem problema não, pode continuar como é que vocês estão. Vem aqui ouvir a palavra, que daqui a pouco vai todo mundo para o céu. Vai falar, vou fumando maconha para o céu. Vai pensar dessa forma. Então a gente precisa falar o quê? A verdade, que a verdade liberta. Amém? Esse povo aqui, igreja, é um povo fantástico. Vai gostar de transformar a bênção em maldição lá longe. Então eles pegam essa serpente, que era para ser algo bom, e transformam em algo mal. Algo ruim. Mas você fala, não, pastor, mas aí tudo bem, a serpente não é... Mas vamos falar de uma coisa que é impossível transformar em coisa ruim? Vamos? Espera aí. Impossível transformar em coisa ruim. Está lá o povo no Egito. Isso aí eu vou falar para vocês onde que está, viu? Depois vocês confirem em casa. Ó, isso que eu vou falar agora está em Êxodo 32. Está lá o povo no Egito, né? E aí o que acontece? Eu só não vou ler versículo por versículo, porque senão não tem tempo para isso. Mas está lá o povo no Egito. Que jeito que eles estavam no Egito? Cativo, preso. Vocês lembram disso? Aí o Senhor levantou quem para libertar eles? Moisés, o libertador. Aí o Senhor levanta Moisés vai lá e fala assim, ó, nós vamos libertar todo mundo, conhece toda a história. A hora que eles vão saindo, o Senhor fala, vocês não vão sair de bom abanando, não.
O povo do Egito vai ser bondoso com vocês. As mulheres vão na casa das vizinhas em volta e peçam para elas ouro e prata, rebanhos. E aí o que aconteceu? As mulheres saíram ali, foram nas vizinhanças e deram para eles uma enorme quantidade de ouro. Pensa numa coisa que é boa, é ouro. Você imagina, hoje em dia ouro é bom? Naquela época já era. Então não tem como transformar isso em maldição. Tem? É coisa boa, ouro. Aí saiu todo mundo lá com rebanho, uma carga imensa de ouro. E todo mundo, não foi só tipo o líder que estava cheio de ouro, não. Todo mundo cheio de ouro. Você imagina, Deus te dá a possibilidade de você ter ouro no deserto. O deserto tem o quê? Nada. Mas todo mundo cheio de ouro no deserto caminhando, não é, Pedro? Coisa boa. Indo para Canaã. Aí você imagina, chega lá, o que você precisa para você poder ter uma vida regada, uma vida boa? Você precisa de ter finanças para investir, todo mundo cheio do dinheiro, ouro. Porque o dinheiro, ele perde o seu valor, mas o ouro nunca. Então está todo mundo alicerçado. Deus abençoou eles ricamente. Aí chega no meio do caminho, todo mundo cheio de ouro. Moisés sobe para poder adorar a Deus separadamente. Fica algum tempo lá em cima orando e adorando ao Senhor. Alguém tem a ideia maravilhosa. Vamos fazer um bezerro. Vamos fazer do quê? Vamos fazer de ouro. Pega o ouro de todo mundo e vamos fazer um bezerro. Aí pega aquilo que é bênção de todo mundo e transforma em um objeto de adoração. Ou seja, pegou a bênção e transformou a bênção em quê? Em maldição. Gente, não tem cabimento. Como é que você pega uma bênção e transforma em maldição? E uma bênção dessa magnitude, mas o que eles fizeram? Tudo bem, não tem problema nenhum. Pega o ouro de todo mundo e transforma e faz o bezerro de ouro. E começa o quê? A adorar esse bezerro. Não basta ter o bezerro de ouro. Não basta perder tudo que tem. Tem que ainda adorar outros deuses. E a gente faz isso frequentemente. Pega o que Deus nos deu de bom e transforma em maldição. Né? Quantas vezes já aconteceu aqui na igreja? Quantas vezes? Muitas vezes. A pessoa chega aqui, desempregada, passando dificuldade. Aí, nós oramos todos juntos, o Senhor abre uma porta de emprego para a pessoa. A pessoa começa a trabalhar. O que ela faz? Abandona Deus. O que era para ser uma coisa boa, para ela se firmar a vida, para ela prosperar, ela nunca mais aparece. Um carro. Quantas pessoas fizeram isso? Não, se Deus me der um carro, meu carro vai servir para me vir para a igreja. Comprou o carro, nunca mais vem na igreja. Então aquilo que era para ser bênção, você imagina, ó, a pessoa saía, vamos supor, lá do final do Aroeira de pé para cá. E ele vinha, na fé. Olha a distância. Aí, Deus vai dar um carro para essa pessoa. Para quê? Agora, além dele vir, ele pode trazer a família, pode dar carona para alguém no caminho. Olha que bênção que seria. Aí o que ele faz? Se afasta não só da igreja, mas se afasta dos caminhos de Deus. Some da presença de Deus. Ou seja, aquilo que era bênção se torna uma. E aí o que acontece com esse carro? Logo, logo, aquele motorzão já começa a dar aqueles sinais de que não vai muito longe. Né? Um guarda já para, já dá uma multinha, as coisas já começam a não fluir muito bem. Então, aquilo que era bênção se transforma em maldição. Esses dias, por exemplo, o nosso irmão aqui, eu vou falar o nome, nosso irmão carioca, estava com o veículo emprestado sem documento. Mas esse veículo estava sendo o quê? Usado para fazer o quê? Bênção, vim para a igreja. Quando o guarda parou, ele falou assim, não tem documento e eu estou vindo da igreja. O cara falou, vai embora, some daqui. Por quê? Estava fazendo algo de bom. Como que Deus vai fazer algo de ruim? Não vai, está fazendo algo de bom. Agora você imagina, tonto, vindo numa festinha por causa sem documento. Ô irmão carioca, você não estava lá naquela igreja do caso do quarta-feira, agora você está bêbado aqui? Multa, prende o carro, e se vira em cá, leva ele preso. Assim funciona. Então, o que poderia ser uma bênção é transformado em maldição. E Deus, igreja, ele tem o oposto, uma natureza oposta à nossa. Claro que é a natureza divina, oposta à nossa. Porque a nossa natureza é adâmica, né? Aí depois, quando a gente é transformado, vira a natureza de Deus. Mas a natureza de Deus, ela é oposta à nossa. Então, se nós temos uma facilidade de transformar a bênção em maldição, Deus já tem a facilidade de transformar maldição em bênção. É assim que funciona? É assim que funciona. Pastor, agora esse eu quero ver, hein? Como é que transforma a maldição em bênção? Olha só que interessante. Neemias
capítulo 13, versículo 1 e 2. Naquele tempo, fez-se ao povo uma leitura em voz alta do livro de Moisés. Então Neemias estava lendo o livro de Moisés, só para lembrar o povo de quem que era o Deus. E nas escrituras se achou o registro de que os amonitas, os moabitas não serão admitidos à Assembleia de Deus. E isto é para sempre. Ou seja, esse tipo de gente aqui não seria aceito no meio do povo de Deus. Para sempre. Por quê? Versículo 2. Porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. O que eles fizeram? Ao contrário disso. O que está dizendo isso aqui? Para vocês entenderem. Ao invés deles virem para dar o alimento para o povo de Deus, para ajudar o povo de Deus, eles fizeram o contrário. Olha o que eles fizeram. Contrataram contra eles Balaão. Eles contrataram um profeta de Deus. Para quê? Para amaldiçoar o povo. Você lembra da história de Balaão, né? Então eles contrataram o Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. A maldição é o quê? Maldição. Maldição é maldição. Amém? Mas, olha o que a palavra de Deus diz. Mas o nosso Deus mudou a maldição em... Ficou dúvida de que Deus pode transformar a maldição em bênção? De novo? Mas o nosso Deus mudou a maldição em bênção. Então presta atenção, para a gente facilitar isso aqui. Nós estamos lá, todo amaldiçoado, todo enrolado, todo arrebentado. Aí a gente pega essa bagunça toda, essa maldição toda, e fala assim, Senhor, estou indo diante do Senhor, mas o que eu tenho? Só os meus pecados, só a minha maldição, mais nada. É com aquele louvor que as meninas estão cantando novo aí. Então, o que eu tenho? Nada, somente os meus pecados. Aí o Senhor fala, tudo bem, vem, mas eu vou ter que fazer algo diferente para você. A sua vontade vai ter que morrer. E você vai ter que começar a fazer a minha vontade. Combinado? Isso é uma pergunta que Deus faz. Aí se a gente aceitar, por isso que fala aceitar. Se a gente aceitar, a gente fala combinado. Aí Deus começa a tomar conta das nossas vidas. Amém? Fazendo o quê? Nos direcionando, nos guardando e cuidando da gente. Por isso, a irmã Eide citou aqui. No domingo e na quinta, o que a gente faz? Aprende a palavra. Isso chama-se conhecimento. Nós passamos a conhecer a palavra. E na terça, Deus entrega para nós o discernimento. O que é o discernimento? É como usar a palavra. Porque senão, sabe o que acontece? Satanás tentando Jesus, o que ele fez? Usou o conhecimento. Satanás conhece a palavra? Usou o conhecimento. Então, com o conhecimento bíblico de Satanás, ele tentou Jesus. Mas Jesus tinha o quê? O conhecimento e o discernimento. Então, Jesus conhecia e discerniu o momento certo de usar aquela palavra contra o que Satanás estava falando. Porque não basta você ter o conhecimento. Porque quando Satanás te afronta, se você não tem o discernimento, você fica sem saber o que fazer. Aí depois de 3 meses, você fala, nossa, se eu tivesse falado isso, mas aí já passou. Aí já foi tentado, aí às vezes já caiu, às vezes já se arrebentou. Mas se no momento você tivesse o discernimento de usar a palavra conforme a gente aprendeu, porque é interessante isso. Obedecer é maravilhoso, mas obedecer sem discernimento não tem como. Porque eu preciso saber o momento certo de obedecer. Por exemplo, tem aqui o Salomão, está aqui. O Salomão estava com um problema enorme ano passado. Qual que era o problema? Ele mesmo relatava aqui para nós. Vou expor a vida dele aqui para vocês. Ele fazia uma caca atrás da outra. Aí ele fala, depois que eu fiz a caca, eu percebia que era caca. Mas ele tinha o conhecimento, ninguém falou para ele. Primeiro ele fazia o que não devia, depois ele, nossa, para que eu vou fazer? Ou seja, ele tinha o conhecimento que era errado, mas ele não tinha o discernimento de evitar. Para facilitar, ele estava lá com más companhias. E a palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Ele conhecia o texto? Sim ou não, Salomão? Claro que conhecia o texto. Porém, quando as más companhias chamou ele para ir caminhar junto com ele, ele não teve o quê? O discernimento de usar a palavra. E aí ele foi. E aí foi o ano que ele pegou 3 suspensões no mesmo ano. Hoje em dia, igreja, as escolas estão tão bagunçadas que você pode fazer de tudo lá. Eu não sei como é que é suspenso na escola. Você pode gritar com o professor, você pode bater neles, você pode... O que você quiser.
tem até a síndrome do não. Ninguém pode nem te falar não. Você fala, eu vou sair. Não, não quer, rapaz, você está me discriminando. Eu tenho síndrome do não posso aceitar não. E vai. Eu não sei nem como é que as pessoas recebem uma advertência. Agora, 3 suspensão. Eu fico imaginando, se isso não for espiritual, o que é? Né? E aí, engraçado. E as más companhias que corrompem os bons costumes? Levavam suspensão? Não. Olha, isso que é o interessante. As más companhias não levavam. Por quê, igreja? Aí eu expliquei isso para ele. Ele falou assim, pastor, mas parece que só dá errado comigo. Eu falei, porque Deus tem compromisso com os seus filhos. Com os filhos do Belial, ele não quer nem saber. Então, se é filho de Belial, Belial que se vira com os filhos dele. Então, Deus tem compromisso com os seus filhos. Amém? Por isso a gente tem que ter o discernimento de usar a palavra. Porque sem discernimento, apenas com conhecimento, a gente acaba pegando a palavra e transformando em maldição. É assim, pastor. Daqui a pouco eu vou chegar nisso. Até não anotei, não, mas eu vou chegar nisso. Olha só. O Pedro leu um texto aqui. Vocês lembram do texto que o Pedro leu? O texto basicamente falava que o povo não deveria adorar outros deuses. Mas até naqueles dias eles estavam adorando. Isso chama-se conhecimento. Todo mundo tinha conhecimento disso. Esse povo que saiu lá do Egito tinha conhecimento disso. Chega no meio do caminho, o que eles fazem? Algum espírito lá de porco, vamos fazer uma imagem. Ninguém teve o discernimento, conhecendo a palavra, de falar, não, Deus abomina isso. Isso é maldição para nós. Nós vamos se arrebentar. Ninguém teve o discernimento de usar a palavra que já conhecia. Então, o conhecimento tem que andar alinhado com o discernimento. Amém? Por isso que a gente está focando aqui, falando das terças-feiras. As terças-feiras traz para nós o quê? Discernimento. É demorado? Claro que é. É chato? Claro que é. Tem dificuldade de vir? Claro que tem. Por quê? Você acha mesmo que a carcaça, a vontade humana, vai ter vontade de aprender as coisas de Deus? Claro que não. A gente vai ter vontade de comer carne, de ir para um churrasco, de ir para a praia, de ir para o parque aquático, de andar de avião, de ser piloto de helicóptero. A gente não tem vontade. É? Quem não tem vontade? De voar, o homem tem vontade de voar. Olha que loucura. Agora, vontade de ler a palavra, isso nós não tem. Quem dá essa vontade para nós? Deus. Né? Vontade de ganhar dinheiro, quem tem? Aí, ó, quem não tem está mentindo. Agora, vontade de ler a palavra, isso é diferente. Nossa, amanheci hoje com uma vontade de ler a palavra. Estou pensando em orar até o meio-dia e pegar do meio-dia às 10 da noite na palavra. Quem já amanheceu com essa vontade aqui? E de viajar, quem já amanheceu? De vez em quando dá vontade de viajar, não dá? Então, o que acontece, Cristian? A nossa vontade, não é você for esperar a minha vontade para me ter vida com Deus, eu estou perdido. Você já imaginou eu esperar a vontade de vir na igreja? Fala a verdade. Antes você acostuma, vai falar, nossa, amanheci com a vontade de vir para a igreja. Não, se amanhã você sabe que você tem que vir, você vem. Não vamos mentir, falar que você... Não. Aí quando que a gente vem para a igreja? Quando a gente quer. Não é isso? Se a gente não quiser, não vem. Mas agora falar que eu estou com a vontade irresistível? Não, gente. Esse calor que está aqui, minha vontade é estar aqui. No meio desse ventilador que está soprando vento quente aqui em mim. Não posso falar isso, posso? A minha alegria está aqui, mas a minha vontade não. Por quê, igreja? Porque a gente não entende a vontade do Senhor. Vou dar um outro exemplo de vontade. As irmãs, não vou falar qual para não dedurar, mas as irmãs receberam a incumbência de fazer uma visita essa semana. Quem tem vontade de fazer visita para os outros? Ninguém. Segundo, quando você chega na visita, o que você tem que falar? A pessoa está lá sempre no pecado. Você não vai falar para Deus te ama e seja abençoado. Você vai ter que falar algo referente à palavra. Você já sabe que o que você vai falar não é agradável. Quem tem vontade de fazer isso? Ninguém. Só que olha o que é interessante. Aí você vai e faz. Depois que você fez, o que vem para você? Uma satisfação enorme. Você fala, nossa, que bênção. Estou revigorado. Chega a sair voando da visita. Por quê? Porque era a vontade de Deus e não a sua. Então começa a brigar com isso. Paulo fala, o apóstolo Paulo vivia brigando. Era a vontade de Deus contra a vontade dele. Quando ele chama de carne, é a vontade dele. Então, a vontade do Espírito contra a da carne. Ele doidinho para fazer a vontade dele e o Espírito falava, faz a minha. Se o apóstolo Paulo brigava, eu vou falar que não. Eu faço a vontade do Senhor, livre e espontaneamente. Não faço, não.
é uma luta constante. Amém? E não é uma luta somente contra o pecado. Não é não. É uma luta constante contra a vontade de Deus. Eu vou te falar um negócio. A gente que prega a palavra sempre, tem que sempre estar estudando a palavra. É gostoso? Depois que você começa, você fala, nossa, né? Aí falta até tempo. Mas antes de você começar, podia assistir o Chosen, que é a mesma coisa de Deus. Tem aquele filme de arrebatamento para nós assistir, para me edificar. Todo mundo quer assistir um filme no lugar de ler a palavra, igreja. Isso é inevitável. Mas depois que você lê a palavra, ó, que você está lendo, que Deus vai te revelando, aí você fala, nossa, que fantástico, porque eu não vi isso antes. Mas no momento parece ser ruim. Então é o seguinte. Olha que loucura. Segura essa, Carlos Eduardo. A nossa vontade, no começo parece ser boa, mas no final é ruim. E a vontade de Deus, no começo parece ser ruim, mas no final é boa. Não é simples de entender isso? Então, no começo, quando eu estou servindo a Deus, eu não vou querer, eu vou me esforçar contra, eu vou ficar agitado, eu vou ficar confrontado, eu vou me sentir mal, eu vou sentir tudo quanto é coisa. Mas depois que eu começar a entender o que está acontecendo, aí isso vai me trazer um sentimento de maravilha, de felicidade, algo inexplicável. Tem que experimentar. Se não experimentar, eu não vou saber o que eu estou falando. Então, por isso que a palavra de Deus fala para experimentar lá em Romanos 12. Mas, beleza. Agora, quando é a minha vontade? A minha vontade parece ser boa, né? Aí eu vou lá, começo a trabalhar, me afasto dos caminhos de Deus, compro um jet ski, né, que eu nunca vou usar, e compro uma canoa, e compro um game, como chama? Aqueles computador? PC game, boa, compro um PC game, e vai. Daqui a pouco eu falo, gente, e minha vida? Como é que está a minha vida? Né? Aí, não, agora eu vou para uma balada. Aí compra lá um camarote open bar, enche o caneco, aí vem bêbado. Aí chega em casa e fala, nossa, está vazio ainda. Como é que está a minha vida, hein? Vai ser um carro, vou comprar um carro agora, que agora eu vou. E vai. Daqui a pouco, tudo que parecia ser bom, você percebe que não serve para nada. E o vazio só aumentou. Agora, quando as coisas de Deus é o contrário, você começa a obedecer a Deus. É uma dificuldade tremenda, a gente não quer, mas no final a gente vê que é bom. Então é assim que funciona. Eu já falo, eu consigo discernir facilmente, quando eu vou tomar uma decisão, Pedro. Aquilo que eu quero fazer eu já sei que é ruim. Então eu já vou com o pé atrás. Eu falo assim, vou em tal lugar levar uma palavra na praça. Até a minha vontade nessa eu já fico pensando, qual que é o meu intuito disso aí? Será que tem um pastel bom naquela praça, eu estou indo comer pastel? Será que eu estou querendo me aparecer? Qual que será? Porque a palavra de Deus fala que não parte nada de bom da gente, né? Então até nisso eu tenho dúvida. Agora imagina nas férias, meus pensamentos de férias. Tudo abençoado. Pastor, se eu ficar lá o ano inteiro, o que custa eu sair 15 dias de férias por aí? Não custa nada. É bom, tem que ser feito. Todo pastor tem que trabalhar, mas tem que descansar. Eu falando comigo, né? E então o seu trabalho é com o seu dinheiro, não vai nem fazer desfalcar os cofres da igreja. Então o senhor pode ir. Né? O pessoal se vira lá 30 dias, você acha que você é insubstituível? Você acha que você, né? Vai. E eu falo, é verdade. Né? Mas só que aí o senhor fala o seguinte, o meu prazer ou melhor, o que me alimenta é a palavra do Senhor. Fazer a vontade do Pai é o que me alimenta. Fazer a vontade do Pai é o meu prazer. Então, aí eu olho e falo assim, gente, mas o meu prazer então não é a vontade do Pai, não. O meu prazer é fazer a minha. Então quem está errado? Eu. Estou pecando? Não é pecado você ir pegar e curtir umas férias? Não, não é pecado nenhum. Mas eu tive esse entendimento. Aí você fala assim, pastor, mas eu conheço pastores que viajam, faz tudo. O problema deles. Quem teve o entendimento foi eu. Então quem tem que usar isso para mim? Sou eu. Eu não vou obrigar todo mundo a ir pelo que eu recebi o entendimento. Esse é o meu entendimento. Amém? Por exemplo, no início da nossa igreja, eu recebi o entendimento que o pãozinho da Santa Ceia nosso tinha que ser feito sem fermento. E massa sem fermento, você sabe que é uma coisa difícil. Mas eu procurei lá uma receita, passei para o irmão Paulinho na época, o irmão Paulinho desenvolveu sem fermento. Aí nós tínhamos uma mania de pegar esses compostos de uva e tal, e nem olhava rótulo nem nada. Aí o que eu entendi? Tem que ser 100%, porque Jesus é puro. Mas quem teve esse entendimento? Eu.
Aí eu não posso, todas as igrejas que não têm o suco de uva 100% são hereges. Não, o entendimento foi meu. Então quem tem que fazer isso? Sou eu. E pronto, é isso que eu estou dizendo. Quando a gente tem um entendimento de quem somos nós em Cristo, a gente se cobra. Às vezes as pessoas vêm pedir orientação para mim. Primeira coisa que eu pergunto, o que você acha? Você está em paz? Aí a pergunta é bem simples. Se estivesse em paz, nem tinha vindo falar comigo. Sim ou não? Não é verdade, Pedro? Vamos pôr. O Pedro está aqui. Aí deu ali na cabeça dele ali, dele pegar e doar uma cesta básica para alguém. Ele vai chegar, pastor, nossa, não sei se é certo, o senhor falou no meu coração para me doar uma cesta básica. Vai falar isso? Vai nada. Por quê? Agora, imagina que ele tem a super ideia de começar a colocar bebida alcoólica para vender no salão. Aí ele vai chegar para o pastor. Pastor, não sei se é certo, mas eu estava pensando aí, ó, colocar uma cerveja lá para vender, umas doses, uns copão agora no verão. Isso vai aumentar a renda, consequentemente aumenta o dízimo. Você não acha que é uma coisa boa? A gente pode até ajudar, não sei o quê. Aí a pessoa vai tentar me convencer. Mas aí a pergunta é só uma. O que você acha disso? Se ele está argumentando demais, é porque sabe que é errado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, é simples de identificar qual que é a nossa vontade e qual que é a vontade de Deus. É bem simples. Quando é a nossa vontade, igreja, é difícil. Mas vamos finalizar aqui, senão a gente não finaliza hoje, né? Então, Neemias, igreja, falou claramente sobre isso. Outra pessoa que falou claramente sobre isso, Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Todo mundo conhece muito bem isso aí. Gênesis 50, 20. Só para vocês contextualizar o que está escrito aqui. O que acontece? Conhecemos bem a história de José. Sim ou não? O que aconteceu na história de José? José era um menino sonhador. Ele sonhava, né? E aí, certa vez, ele sonhou que o feixe dele ficava em pé e os outros feixes de trigo se curvavam diante dele. Aí, olha qual que o pessoal, os ímpios, ímpio não vou falar que eles não eram ímpios, não. Era um povo atribulado, afastado dos caminhos do Senhor, porque eles bebiam, né, nas festas bebendo e tal. Não era um povo muito 100%, não. Era os que nós chamamos hoje de... Como? Não, eles não eram de igreja, não. Eles eram os simpatizantes. Simpatizavam com Deus, mas faziam tudo que eles queriam. Porque a palavra de Deus fala lá, né? Só a gente lê a história. E até para a zona do meretriz, como diz os antigos. Mas então, a gente vê que eles eram simpatizantes, mas viviam a vida de qualquer maneira. Porém, José era crente, José era firme. Por isso que era ruim. Eles nunca chamavam José para lá dentro. Pode ver, quando eles iam beber, encher o caneco. José estava junto? Não, o que o José ia? Ia lá, voltava para pai, ó pai, o rebanho agora vai embora, porque está tudo bebendo. Aí a culpa era de quem? Do José. Esse é o negócio. Está todo mundo enchendo o caneco. Aí chega um que não bebe e fala, ó, vocês vão para o inferno desse jeito que vocês estão indo aí. Aí a culpa é de quem? De quem está falando. Está lá todo mundo se prostituindo, aquela orgia, Sodoma e Gomorra, bebida, farra, droga. Aí chega os anjos do Senhor para cumprir juízo. A culpa do juízo é de quem? Dos anjos. O que vocês vieram fazer aqui? Aí, estava lá no meio deles, quem? O Ló. O que eles falam? Você está achando que você é melhor do que nós? Você está achando que você é quem? Você está vivendo aqui no meio. Por isso que é complicado a gente ficar no meio. Eles falavam, você mora aqui. Por que você está achando que você é melhor que a gente? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando a gente participa no meio das coisas ativamente, quando a gente for falar, a primeira coisa, você não sai daqui. Assim funciona, né? Teve um caso de uma festa que eu não esqueço. Tinha um rapaz que ele tinha essa mania, que você falou aqui no início. Ele não aceitava bebida na casa dele de maneira alguma. Então, todo festa de aniversário que tinha alguma coisa, aqui em casa eu não aceito. Aí, certo dia, isso é uma história verídica, eu conheço os personagens todos, só não vou falar. Um outro personagem que não é crente, falou para ele, eu não estou te entendendo não. Falou, por quê? Ué, na sua casa você não permite bebida alcoólica, não permite nada, mas você não sai das nossas festas. Você está aqui em todos, você não perde uma. Então aqui você pode ficar lá na sua casa não? Tem alguma coisa errada? Ou seja, se ele não tivesse lá, ele não estaria escutando essa, mas estava lá, estava bebendo? Não. Estava ativamente ali participando? Não. Mas estava presente. Então,
Já escutou essa na live, então? Na sua casa não pode, mas aqui você não sai daqui, você não perde uma. Né? Então a gente não pode falar. Então, o que o Satanás faz? Usa as artimanhas para deixar a gente engessado, para a gente não falar. E a palavra de Deus não fala para a gente não falar. A palavra de Deus fala o contrário. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. É por isso que você é o João Batista nosso, filho. Não deixa de se enganar, não. É assim que funciona. Então o que o João Batista falava? Raça de víboras. Quem mandou vocês virem aqui? Quem foi que falou da luz de Deus? Vocês não ficaram lá mesmo e fossem queimados no inferno. Era desse jeito a pregação. Dessa forma. Agora, a gente quer pregar de uma forma diferente. Por quê? Porque o mundo, e aí entra lá no Romanos capítulo 12. Nós não devemos se conformar, não se amoldar com o sistema do mundo. O que é o sistema do mundo? Não julgueis, amar, como um filho carinhoso, se compadeça das pessoas. Não é nem compaixão que eles falam uma palavra diferente. Como que é a palavra? Eles falam de compadecer, mas não é compadecer, se colocar no lugar da pessoa. Empatia, a palavra é empatia. Tenha empatia, não sei o que, tudo configuração de Satanás. Para quê? Para tirar a autonomia do crente de pregar a palavra. Amém? Então aqui o José fazia o quê? Pregava a palavra. E aí, porque ele não pregava a palavra, aí é que é diferente. O José pregava a palavra? Não. Ele agia conforme a palavra. Os irmãos dele iam tudo beber. O que ele fazia? Não ia. Os irmãos dele, festa, ia lá para chacrinha. Não, eu não vou. Eu não vou. Então ele não ia. O pai dele falava, faz tal coisa. O que ele fazia? Fazia o que o pai dele falava. Quando o pai dele não estava olhando. Os outros não, faziam o que queria. Aí ele ia lá, aí olha só, o pai dele ia lá e falava assim, José, vai lá ver como é que estão seus irmãos. Aí o José ia lá e olhava. Voltava e falava o que para o pai? A verdade. Quem que era o errado? José. Aí, já que vocês entenderam a história, mais uma vez está os irmãos dele lá, fazendo o que não devia. Manda o José ir lá. Aí o pai dele fez uma roupa bonita para o José, porque o filho que agrada o pai, de jeito que se agrada o pai? Fazendo a vontade dele. Então o filho que agrada o pai, tem algumas regalias. Fizeram uma roupa bonita para o José. Vai o José lá ver como é que estavam os seus irmãos. Olhou, os irmãos não estavam onde deveria estar. Vocês lembram da história. Aí alguém falou, não, eu vi eles indo para o lado de tal lado. Aí ele foi até lá, onde não era para eles estar. Chegou lá, eles olham e falaram lá, já vem o cagueta. Esse tonto, lá, já vem o cagueta. O problema não é estar tonto, não. O problema é que vem o cagueta. Lá, vai falar para o nosso pai que nós não estamos olhando o rebanho. Vai falar que nós estamos fazendo tudo de errado. Lá, vai não sei o quê, vai não sei o quê. Vamos matar ele. Vamos matar. Porque a gente faz assim, é isso que eles querem fazer com a gente. Todo aquele que prega contra o pecado, eles querem matar. De que forma que eles matam a gente nos dias de hoje? Nos calando. Então a única forma de calar, eles não iam conseguir convencer o José a não falar a verdade para o pai. Ia? Então a única forma que eles acharam, vamos matar ele. Só que Deus consegue transformar maldição em bênção. E aí eles falaram assim, agora vamos pegar e matar ele. Aí o Rubem falou assim, não, matar já é demais, ele é sangue do nosso sangue. Vamos jogar ele ali dentro daquele buraco até nós ver o que nós vamos fazer. Aí ele veio todo animadinho, achei vocês, achou, vem cá. Era um couro nele, jogaram ele dentro do buraco. Aí, mata, não mata, mata, não mata, um querendo matar, o Levi queria matar, o outro queria matar, mata, não mata, tá passando os ismaelitas. Falou, opa, já sei, alguém teve uma ideia brilhante lá. Já sei, vamos vender ele como escravo. Ótimo, além de tudo, vamos ganhar dinheiro. Pega a roupa dele, suja de sangue, nós fala que foi um animal que comeu ele. Nós mente para o pai. Tiraram ele de lá, venderam para os ismaelitas, né? E eu vou finalizar a história dando no capa. E aí foi para o Egito. Chegou no Egito, uma maldição, você ser escravo, e o faraó comprou ele. O faraó não, quem comprou ele por enquanto foi o Potifar. Comprou ele, que era um general de guerra. E aí, aquela que era um lugar de desgraça, um lugar de escravidão, começa a se transformar em bênção. Ele começa a prosperar na casa do Potifar. Ao ponto de, depois do Potifar, ele que mandava em tudo. Só estava o dono da casa acima dele, o resto, ele governava. E aí, gente, vem outro agir de Deus. A mulher do Potifar quis se agraciar com ele, ou se engraçar com ele. Mas ele era crente. Crente é crente. Crente é crente em todo o
o lugar. Aí, ela quis se engraçar com ele. Aí ela pegou a estratégia de Satanás. Qual que é a estratégia de Satanás para derrubar a crente? Não tem ninguém olhando. Foi todo mundo para um evento que tinha lá. Ela ficou sozinha com José na casa. Mandou todo mundo ir. Porque quando não tem ninguém olhando, crente faz o que não deve. Sim ou não? Né? Ah, o pastor está olhando, não sei quem está olhando, o irmão está olhando, mas não tem ninguém vendo. Aí é outra história. Aí ela vai agarrar o José. O que o José faz? Foge dela, se diferencia, deixou cair a roupa que ele estava, a capa que ele estava. Ela pega aquilo e fala o quê? Que ele tinha atacado ela. Mentiu. Potifar veio, mas o Potifar, igreja, presta atenção, o Potifar conhecia José. Tem coisa que é interessante. Porque imediatamente, qual que seria o castigo? Imagina, você vai querer molestar a esposa do comandante de guerra. Qual que é a sentença imediata? Matar. Mas ele não quis matar. Porque ou ele conhecia bem José, ou ele conhecia bem a mulher que ele tinha. Alguém ele conhecia bem. Mas eu não vou entrar no mérito porque aqui não fala. Mas resumindo, o José vai para onde? Na prisão. Pensa numa maldição, cara. Você já foi vendido como escravo. Aí a hora que começa a melhorar, aí vai parar na cadeia. Cadeia não tem cabimento, né? Aí o que acontece na cadeia? Todo mundo sabe. Ele começa a prosperar na cadeia. O preso torna-se quase um carcereiro lá dentro. Toma conta de tudo, Carlos Eduardo. E aí a gente conhece a história do copeiro e do padeiro, que foram para lá, do sonho do faraó. Resumindo o resumo da ópera, essa maldição toda se transformou no quê? Ele se transformou em um líder no Egito, governador do Egito. Olha só que loucura. E aí, depois disso tudo, vocês já conheceram a história, foi só para facilitar, chega aqui o versículo 50. O versículo 20 do capítulo 50. Antes disso, o que aconteceu? Eles já tinham ido lá, como a gente sabe, já estavam morando lá, mas aí o pai deles morre. Quando o pai deles morre, eles falam assim, ixi, agora que o pai morreu, agora ele vai se vingar da gente. E aí eles ficaram com medo. E aí eles tiveram um plano. E aí vamos ver isso aqui, ó. Versículo, vamos a partir do 15 para a história ficar completa? Vendo que seu pai estava morto, comentaram entre si os irmãos de José. E se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos no passado? Eles sabiam que tinha feito mal, né? Por isso mandaram um recado a José nestes termos. Antes de morrer, teu pai nos ordenou que lhe revelássemos este seu desejo. Assim falareis a José. Olha o que eles falou, o desejo do pai deles. Perdoa os teus irmãos, seu crime e o seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queiras tu perdoar os erros e os pecados dos seus servos, dos servos do Deus de teu pai. E José, igreja, muito se comoveu e chorou muito diante dessas palavras que seus irmãos lhe haviam dito. Versículo 18. Logo em seguida chegaram seus próprios irmãos, né, que primeiro eles mandaram o recado. Aí em seguida eles chegaram e lançando aos pés suplicaram, eis-nos aqui, os seus escravos. Você lembra? O sonho? E aí no 19, entretanto, José lhes assegurou. Olha o que José falou para eles. Não tenhais qualquer receio, não tenha medo. Acaso eu estou no lugar de Deus? O mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou para o bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje, diante dos nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Sabe o que o José falou para eles? Então, sabe o intento ruim do coração de vocês? Tudo a ruindade que vocês fizeram? Deus pegou essa ruindade toda e transformou em coisa boa. Amém? Aí eu falo assim, pastor, mas e até agora eu não entendi nada do que o senhor falou. Eu falo, não é possível. Vamos resumir tudo então. Deuteronômio 11, versículo 26. Prestai, pois, atenção. Eu acho interessante isso aí, gente. Você não acha? A Bíblia falando para prestar atenção. Certamente naquela época, quando
o profeta estava falando, o povo estava desperto, né? Porque está disperso. Porque toda vez, pode prestar atenção, toda vez, presta atenção, abre o olho, olha eu aqui, igual hoje. Prestai, pois, atenção. Hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. A bênção é de que maneira? Se obedecerem os mandamentos de Yahvé, o vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição? E a maldição, igreja? Se não obedecerdes os mandamentos de Yahvé, o vosso Deus, desviando o caminho, que neste dia vos instruo. Ou seja, existe um caminho, um padrão, uma direção, um norte, que o Senhor nos instrui. Mas, às vezes a gente se desvia desse caminho. E aí diz o seguinte aqui, ó. A fim de vos deixares ou seja, quando a gente se desvia do caminho de Deus, você sabe o que a gente está vivendo? Uma ilusão. A gente se ilude, não, eu acho que está bom, eu acho que está certo. É uma ilusão. E seguires deuses pagãos. Por que eu estou dizendo isso? Não é assim que funciona? A pessoa está na igreja. Aí, ela começa a olhar para o lado, em vez de olhar para Jesus. Aí começa a olhar para o lado, aí põe defeito no irmão, aí põe defeito no pastor, aí põe defeito no louvor, põe defeito na estrutura, põe defeito em todo mundo e faz o quê? Sai da igreja. Iludindo-os que agora vou viver o melhor da minha vida. Sai da igreja direto para o boteco. Cerveja gelada e água de coco com uísque. E acha que está vivendo o melhor momento da sua vida. Triste ilusão. Vão se arrebentar. Ou os jovens. Os jovens, então, eles são condicionados a viver uma ilusão. Ah, vou farriar, vou viver o melhor dessa vida. Quem falou que o melhor da vida é longe de Deus? Como é que pode o melhor da vida ser longe de Deus? É impossível. Mas a gente se ilude quanto a isso. E quando a gente se ilude, o que a gente faz? Pega o que é bom e transforma em maldição. Aí agora eu vou finalizar, e é porque eu não tenho tempo, mas na quinta-feira né, continua, né? Aí eu vou conseguir finalizar. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é a pedra angular. Que para os construtores seriam a pedra melhor que tem. Não é isso? Seria uma pedra indispensável. Mas para alguns construtores a rejeitam. O que está dizendo isso aí, igreja? Para quem sabe fazer bom uso da pedra angular, ela é uma pedra indispensável, maravilhosa e perfeita. Para quem não sabe fazer uso da pedra angular, ela é uma pedra de tropeço. Aí o texto lá vai fazer alusão, e a gente talvez na quinta-feira consiga falar sobre isso. O texto vai dizer o seguinte: a palavra de Deus é da mesma forma. Para quem sabe fazer uso da palavra de Deus, ela é pura bênção. Mas para quem não sabe fazer uso da palavra de Deus, ela se torna maldição. É por isso que às vezes a gente tem receio de experimentar a vontade de Deus. A gente fala assim, mas se eu matar a minha vontade e fizer a de Deus, que tipo de vida que eu vou viver? Se eu parar de fumar, parar de beber, parar de me prostituir, parar de fazer as coisas erradas e começar a andar no caminho de Deus, que vida é essa? O que eu vou fazer com a vida dessa? Mas como é que a gente vai saber disso? Experimentando. Sem experimentar, não tem como saber. Só que, você acha que vai ser fácil experimentar uma vida dessa? Lógico que não. Primeiro, tem que transformar vamos lá para finalizar. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Põe um primeiro aí. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, lógico. 2. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Então, primeiras duas coisas que a gente precisa fazer: entregar o nosso corpo para Jesus e não se amoldar ao sistema do mundo. E eu acho interessante que não é primeiro se amoldar ao sistema de Deus. Primeiro é não se amoldar ao sistema do mundo. Eu abri mão do sistema do mundo. E o sistema do mundo é difícil se abrir mão. Porque o sistema do mundo é aquilo que o nosso DNA pecador quer. O mundo, ele vem para nos seduzir. Amém?
sedução. Olha como que é uma luta complicada. O Espírito Santo vem para nos convencer. E como é que você é convencido? Quando alguém te apresenta a verdade, você crê nessa verdade e essa verdade te convence. E o mal vem para nos seduzir. E como é que você é seduzido? Através de ilusão. Ele te vende uma informação que é mentirosa. Ele te apresenta algo que é mentira, que não é verdade. E ele não tem compromisso com a verdade. Então, ele te falou que é bom, aí quando você descobre que é ruim, o problema é seu. Porque a vontade foi de quem? Sua. Amém? Vocês estão entendendo isso? Então, para a gente viver a vida com Deus, é necessário essas duas coisas. Matar a carcaça velha e transformar a mente. E olha que legal. Não nos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. O que é transformado pela renovação? É uma transformação para algo melhor. Amém? Uma transformação para algo bom. E o sentido original desta palavra diz isso. Que o transformar aí é transformar para algo melhor. Eu vou transformar algo ruim em algo melhor diante de Deus. Amém?